Quero chamar e introduzir o primeiro palestrante da noite, pastor Edilson de Lira. Ele é pastor da igreja Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco. É um homem de Deus, tem um ministério, pode vir para cá, Edilson, tem um ministério de ensino assim fantástico, admirável, além do pastorado que exerce, né, e de outras facetas do seu ministério. E ele, de todos os preletores, é o único que eu brinquei e falei, olha, você não tem liberdade de escolha. Não é que a gente não creia no livre-arbítrio, mas eu falei para ele, eu estou encomendando o que você vai falar. Nós nos encontramos numa conferência em janeiro e ele ministrou uma palavra que não apenas me abençoou, me iluminou, né? Eu lembro que eu estava no final de um período prolongado de jejum e eu ouvi o Espírito Santo falar de forma nítida e clara. A igreja brasileira precisa ouvir essa mensagem. Eu sabia que naquele momento ele estava dizendo, se envolva nisso, promova isso. Então, eu fico à vontade de dizer para ele, olha, entendo que foi o Espírito Santo encomendando, e não só eu. Ele também concordou com isso, e eu quero que ele possa dividir essa mensagem, e eu só pediria que antes você pudesse só falar um pouquinho, não só do seu ministério, mas de todos aqueles recursos de mentoria que você oferece para a liderança. Fique à vontade, meu amigo. Um prazer, uma alegria recebê-lo. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu já quero agradecer a hospitalidade do pastor, de toda a equipe, dizer para mim a honra que é poder estar compartilhando esse palco, esse púlpito, com pessoas que tanto me abençoam, que tanto me inspiram com as suas mensagens, de estar aqui vendo também pessoas de tantos lugares diferentes. Como o pastor Luciano falou, meu nome é Edilson de Lira, vou usar alguns minutinhos, muito brevemente, para poder me apresentar melhor, já que provavelmente a maioria de vocês não me conheça. Eu costumava dizer que era médico nas horas vagas, porque essa também é a minha formação acadêmica, além de pastorear a igreja, mas há mais ou menos 6 anos eu deixei de exercer a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, depois de ouvir essa mensagem, eu te indico que você possa visitar o nosso site, edilsondelira.com. Além de alguns conteúdos gratuitos no site, nós temos também dentro dele, e eu pedi para a comunicação, se possível, colocar uma imagem para que você possa estar acessando através do QR Code ou mesmo no link disponível, uma plataforma de mentoria para líderes, chamada Maximize. A proposta dessa plataforma é poder inspirar cada esfera da sociedade através do desenvolvimento de líderes com princípios e com valores cristãos. Eu costumo dizer que os princípios de liderança ensinados por Jesus, ensinados na Bíblia, são como leis universais. A gente tem, por exemplo, a lei da gravidade. E se eu tropeçasse aqui, essa lei não ia perguntar se eu sou pastor, se eu sou jovem, se eu sou idoso. Eu iria cair como qualquer outra pessoa, porque a lei é universal. E da mesma forma que existem leis universais na física, na química, na biologia, também existem princípios universais de liderança, que se usarmos na igreja vai ser uma bênção, nós vamos avançar, mas se usarmos na política, na educação, nos negócios, na nossa família, nós vamos crescer também. Então, assinando essa plataforma, você vai ter diversos vídeos. Temos, por exemplo, um curso de mentoria para pastores. Maximize o seu pastoreio. Falamos sobre o tempo do pastor, a família do pastor, o dinheiro do pastor, muitos outros assuntos. E você pode depois se inteirar um pouco mais lá. Por último, eu queria também divulgar para vocês que, se vocês ainda, alguns aqui, não leram toda a Bíblia, nós temos no nosso canal no YouTube, Edilson de Lira, um projeto chamado Bíblia Todo Dia, e a intenção foi fazer com que as pessoas pudessem, em 365 dias, assistindo vídeos de 5 a 10 minutos diariamente, entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de uma forma simples, clara, sem o evangeliquez. Então nós temos muitas pessoas, até mesmo ateus, acompanhando essa série lá no nosso canal, e muitos até contactando a gente, dizendo que passaram a entender o evangelho e hoje são cristãos. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, visita também essa plataforma do Bíblia Todo Dia, amém? Agora, passando esse momento publicitário, nesse primeiro momento da conferência de Zadok, nós vamos estar falando sobre
política. Obrigado pelo seu entusiasmo. Eu já esperava essa interação. E eu sei que, vendo a apreensão de alguns, a alegria de outros, falar de política na igreja sempre vai trazer alguns problemas. Mas eu entendo que não falar sobre esse assunto na igreja vai trazer problemas ainda maiores. E é por isso que eu prefiro enfrentar os desafios de falar sobre o tema do que enfrentar as consequências de não falar dele. Agora, é importante a gente trazer algumas considerações iniciais. Primeiro, é claro, pela nossa Constituição, que as igrejas, ministérios, denominações não apoiam institucionalmente nenhum partido, nenhum candidato ou uma pessoa específica, nem oficialmente, nem nos seus bastidores, diferente do CPF ou pessoa física que pode sim ter a sua convicção, ter a sua expressão e o seu posicionamento, como vamos conversar um pouco durante essa ministração. Uma outra consideração inicial muito importante é que nós respeitamos cada uma das diferenças políticas que fazem parte de qualquer democracia. E nós incentivamos na nossa igreja, creio que aqui não é diferente, os membros a discutirem de uma forma bíblica, e com bíblica eu digo amável, com ordem, decência, as questões políticas, as propostas de políticos, de candidatos, com sabedoria e com discernimento. Quero colocar uma última consideração, esse não é necessariamente o tema que eu mais gosto, pessoalmente, de pregar, mas a responsabilidade como pastor, nessa época em que estamos vivendo, a necessidade de conscientizarmos a Igreja de Cristo no Brasil sobre esse tema e uma inclinação de Deus para falar sobre isso, é o que me coloca hoje aqui falando sobre esse assunto, e eu quero começar talvez quebrando um paradigma, uma narrativa que de alguma forma nos tem alienado, que de alguma forma tem sido um pensamento comum fora das igrejas e às vezes até dentro delas, que é a ideia de que cristianismo e política não se misturam. Algumas pessoas podem pensar que, por ser crente, ou principalmente por ser um pastor, eu não deveria falar sobre política, ou que o cristianismo e a política não deveriam se misturar. Mas eu quero mostrar para você, ao longo dessa mensagem, que essa ideia, esse pensamento não está na Bíblia, esse pensamento não está na lei do nosso país, e esse pensamento não se confirma com a história ao longo do tempo. Eu quero começar pela Bíblia, e eu queria que você pudesse abrir comigo em Oséias, no capítulo 2, capítulo 8 e versículo 2, e por uma questão de tempo eu vou acelerar um pouco algumas leituras. Se você não for muito rápido nos versículos, somente toma nota, para que você possa meditar depois. Mas em Oséias, no capítulo 8 e versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. É interessante porque no Antigo Testamento eles não viviam em uma democracia, ou como nós vivemos hoje, numa república representativa do Brasil. Mas uma vez especificamente, eles tiveram a oportunidade de escolher os seus líderes. Foi num momento onde o Reino do Norte e o Reino do Sul se dividiram, e eles podiam escolher entre Roboão e Jeroboão. E aqui o profeta fala que não adiantava de nada ele reclamar, o povo reclamar com o seu Deus, das coisas que estavam acontecendo na sua nação, das coisas que estavam acontecendo com a sua gente, se eles estavam escolhendo pessoas, sem antes perguntar a Deus que pessoas eles queriam, ou Deus queria que eles escolhessem. Eu pergunto a você, por que você acha que uma escolha errada
naqueles dias, para um líder, para um representante do povo, era algo espiritual, mas hoje não seria. Na verdade, nós precisamos entender que as eleições, elas são mais espirituais do que muita gente pode pensar. Elas vão determinar a forma que nós podemos viver, expressando as nossas opiniões. Como percebemos durante esse período, podem cercear ou não o nosso direito de ir e vir, o nosso direito até mesmo de cultuar. E se Deus é de fato Senhor em todas as áreas da nossa vida, Ele deve ser também o Senhor do nosso voto. Nós devemos perguntar, consultar ao Senhor aquilo que Ele quer que nós escolhamos como líderes para representar, seja a nossa nação, seja o nosso estado, seja a nossa cidade. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, e se você quiser, você pode abrir comigo também, e versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Sabe, tem coisas, e eu converso com alguns políticos, que são discutidas na Câmara, que são discutidas no Congresso Nacional, que são discutidas em secretarias de Estado, secretarias e municípios, que eu teria vergonha de falar expostamente num momento como esse, numa igreja. Mas essas coisas estão tramitando. E a Bíblia diz que nós devemos condenar e expor essas coisas à luz. Falar sobre essas questões, muitas vezes vai gerar alguns desconfortos, mas vai gerar um dano maior ainda, a gente se esquivar de falar sobre elas. A melhor forma de condenar as obras infrutíferas das trevas no sistema de governo que nós vivemos hoje é através das urnas. Eu queria dizer também que quando nós olhamos para a Bíblia, sempre houve uma responsabilidade espiritual e moral dos profetas em denunciar a corrupção, e a corrupção num sentido político mesmo. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia comigo, no livro de Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 7, Amós capítulo 5 e versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. No versículo 10 ele diz: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Em tempo de grandes opressões, nós vamos ver muitas vezes o prudente sendo tentado a se calar, para poder preservar a sua vida, para poder ser bem aceito na sociedade, ou usando um termo mais moderno, não ser cancelado pelas pessoas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que nós não devemos estar aqui para falar aquilo que vai ser popular, para falar aquilo que vai ser aceitável, ou para falar aquilo que vai receber aplausos. Nós devemos estar aqui para nos firmarmos nos princípios da palavra de Deus. Houve sempre um denuncismo bíblico nos profetas do Antigo Testamento. Talvez um dos exemplos mais conhecidos seja o de João Batista. João Batista denunciou publicamente as falhas morais do governador ou do governo de Herodes. E a Bíblia mostra que essa atitude de João Batista custou a cabeça dele, literalmente.
Isso me mostra que seguir a verdade, isso me mostra que defender os princípios da palavra nem sempre vai fazer você ser popular. Mas como ministros do Evangelho, nós não devemos estar aqui para procurar a popularidade. Nós devemos estar aqui para obedecer àquele que nos chamou. E às vezes é melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. João Batista perdeu a sua vida, mas ele continuou fiel àquilo que Deus mandava que ele precisava fazer. Que tipo de popularidade nós estamos procurando? Eu não estou procurando receber muitas curtidas na rede social, ou ter muitos seguidores, ou ter o aplauso de muitas pessoas. Eu quero ser popular nos céus. Eu quero ouvir do meu Deus: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu poderia navegar em muitas outras escrituras, mostrando no Antigo e no Novo Testamento como o comportamento das lideranças políticas daqueles dias era comentado e criticado abertamente pelos profetas. E naqueles dias, ser cancelado não era ter uma conta deletada em alguma rede social, mas muitas vezes, como vimos o exemplo de João Batista, era ter a sua cabeça literalmente rolando. Quantos exemplos? O profeta Natã, que repreendeu publicamente o pecado do rei Davi, ou o que a gente poderia falar sobre Daniel, que passou por gestões diferentes de vários reis da Babilônia e trouxe conselhos para cada uma dessas pessoas. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, você fica à vontade se quiser abrir para acompanhar comigo também, que nós devemos nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio, diga comigo, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Veja que nós devemos estar no meio de uma geração corrompida e não longe dela. Existe um pensamento por parte de alguns cristãos que uma vez que nós nascemos de novo, nós devemos viver numa bolha evangélica, isolado das pessoas que são mundanas, isolado das questões da nossa sociedade, até que um dia o Senhor possa nos voltar e nos tirar desse mundo. E eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos dizendo Maranata pelo motivo errado. Eu não sei se você tem algum grupo de família ou de trabalho, em todo grupo tem aquela pessoa que gosta de mandar uma desgraça, e quando a gente vê alguma coisa daquele tipo, sempre tem um crente que diz Maranata, volta Jesus. Mas por que você está dizendo Maranata? Você está dizendo porque você ama a vinda do Senhor ou por covardia, porque você quer sair daqui? Não é certo, nós queremos sair antes desse mundo, se nós somos a resposta dele. Nós somos a sal da terra e a luz do mundo. Eu vou dizer uma revelação que para mim caiu como uma luva, talvez não seja muito rebuscada teologicamente, mas algumas pessoas ficam se perguntando: Senhor, por que você me permite ver tantas desgraças, tantas injustiças? E eu vou dizer para você, Deus só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Se você está vendo os problemas, é porque você faz parte da solução e não mais só do problema. Você é resposta. Eu estou olhando para essa audiência e eu vejo um exército de respostas de Deus, não apenas para esse estado, mas para cada lugar que Deus colocou você para estar passando. Eu costumo dizer que o crente deve estar para o mundo como um barco deve estar para a água. Se o barco estiver fora da água, ele está fora do seu propósito, ou ele está em manutenção, ou ele está mesmo no lugar errado. Agora, se a água entrar no barco, ele vai naufragar. E da mesma forma, o crente não deve estar fora das questões do mundo, ele deve resplandecer no meio dessa geração e não longe dela. O crente deve estar no mundo, como o barco deve estar na água, mas se a água entrar no barco, o barco afunda. Se o mundo entrar no crente,
o crente vai naufragar na sua fé. Jesus era chamado de amigo de pecadores, mas quando Judas se aproximou dele, ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Ele não foi contaminado. Nós precisamos entender que a nossa capacidade de influenciar o mundo com os princípios da palavra é muito maior do que a capacidade do mundo de nos influenciar com os seus princípios errados e nos misturar no meio dessa geração. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5 e versículo 16, se você quiser pode abrir também comigo, que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ele não diz brilhe a luz de vocês diante da igreja, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. Houve uma geração que se isolou das questões da sociedade e por causa disso, muitos setores da sociedade hoje não estão inspirados, não estão influenciados por princípios cristãos, mas Deus está levantando uma geração diferente para esses dias e você faz parte dessa geração. Agora, nós vimos rapidamente que essa questão de cristianismo e política não se misturam, não está na Bíblia, mas eu quero mostrar também para você que não está na lei de nosso país. Nós devemos, como cristãos, ser politizados, e quando eu falo politizar, eu quero trazer uma definição para você entender muito bem. Politizar significa trabalhar pela formação política dos indivíduos, ou pela sua conscientização em relação à realidade política que os cerca. Quando a gente fala sobre política em um momento como esse, eu quero que você entenda que política vai muito além do voto. Política vai muito além das eleições. Na verdade, a primeira e a mais importante ação política de um indivíduo é o seu exemplo individual de cidadania. Sabe quais são os atos mais comuns de corrupção na nossa nação? Eu vou citá-los baseado em pesquisas. Número 1, não dar nota fiscal. 2, não declarar imposto de renda. Mais um, tentar subornar algum oficial para evitar uma multa ou uma punição. Falsificar uma carteira de estudante. Dar ou aceitar um troco errado. Roubar uma assinatura de TV ou uma plataforma de streaming, furar fila, comprar produtos falsificados, bater ponto por alguém no trabalho, falsificar assinaturas. Cada uma dessas coisas que arrancou muitos améns e glórias a Deus nesse momento, não são coisas que são feitas apenas por grandes políticos em Brasília, ou nos governos, ou nas prefeituras. São coisas que são feitas por pessoas simples, por pessoas comuns e, infelizmente, por muitos crentes. E eu quero te dizer, se você não tem o exemplo pessoal de respeitar sequer uma fila numa lanchonete, você não tem autoridade moral para criticar alguém que não está respeitando o andamento de um processo no governo, num congresso ou em qualquer outro lugar. A gente está cheio de um monte de gente que não consegue sequer jogar um lixo no lixeiro, mas está criticando as pessoas a respeito das grandes questões ambientais da nossa nação. O primeiro exemplo que nós damos é com a nossa cidadania individual. Deixa eu provocar você com uma questão. Nós somos, e todo mundo é unânime em dizer isso, uma nação cada vez mais evangélica. O Brasil tem se tornado uma nação evangélica. Eu pergunto, isso é sinônimo de sermos uma nação mais íntegra? Deveria ser. Cada vez mais eu deveria, e você também, celebrar o que eu posso chamar de milagres invisíveis. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Jesus tinha muita consciência de que ele tinha mais força para influenciar Zaqueu a não roubar, do que Zaqueu teria força de influenciar Jesus a passar a ser um ladrão. Zaqueu teve a sua vida transformada, eu louvo a Deus, por um paralítico se levantando numa cadeira de rodas, por um cego passando a enxergar,
Mas eu também louvo a Deus pelos milagres invisíveis. De alguém que era adúltero e já não é mais, porque a palavra de Deus o transformou. De alguém que mentia, mas não mente mais. De alguém que roubava, mas não rouba mais. Antes trabalha fazendo o bem, tendo o que repartir para o necessitado. Não são normalmente testemunhos que a gente conta. A gente diz, olha, eu queria compartilhar que a irmã fulana tinha câncer e agora está curada. Mas a gente não normalmente diz, eu queria compartilhar que o irmão fulano era um mentiroso na cidade, mas agora está falando a verdade. Glória a Deus por isso. Mas nós devemos celebrar esses milagres invisíveis também. Agora, eu estou falando sobre legalidade. Temos o direito legal de se posicionar politicamente. O artigo 5 da Constituição da nossa República Federativa do Brasil, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. O seu inciso 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Em outras palavras, isso aqui está dizendo que a minha função como pastor não me impede de falar sobre política, por mais que isso incomode algumas pessoas. Nós podemos, baseado na lei da nossa nação, falar sobre esses assuntos. O inciso 9 diz que é livre a expressão de atividade intelectual. Agora, algumas pessoas ouvem esse tipo de argumento e dizem: ah, pastor, mas o Estado é laico. E talvez você já tenha ouvido esse argumento. O Estado é laico, sim, mas deixa eu te dizer algo: a política não é laica. O governo não tem religião, mas o povo tem religião. E um político é um representante do povo. E um povo tem valores, um povo tem religião. Então, política é a manifestação das crenças e dos valores do povo. E se nosso país é um país ainda, e no que depender de mim continuará sendo, um país e um povo cristão, eu quero ser representado por pessoas na política que tenham valores cristãos. É um direito que eu tenho, é um direito que você tem, e você deve exercê-lo também. Não apenas ser representado por esses valores, mas representar também esses valores em minha vida, em todas as áreas da sociedade. Eu quero dizer que nós temos sido bombardeados, e eu poderia até dizer alienados, por uma historiografia, uma narrativa, que tentam denigrir o papel da igreja ao longo da história. Ah, mas e a Inquisição? Ah, mas a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Mas eu deixo te falar algumas coisas que a igreja fez e que talvez os livros de história do ensino médio não coloquem, talvez as mídias tradicionais não coloquem. Foi a influência cristã da igreja que fez o Império Romano, em 374 d.C., promulgar uma lei proibindo o infanticídio, proibindo o aborto, proibindo o abandono de crianças no Império Romano. Foram os cristãos. E hoje nós estamos vivendo tempos onde o aborto ele cada vez mais vem à tona. Desde quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, já houve um genocídio de mais de 63 milhões de crianças. Eu pergunto, quem vai se posicionar a favor dessas crianças inocentes? Eu vou me posicionar. Eu não vou me calar com respeito a essas questões. Quando nós olhamos ao longo da história, foi o cristianismo que acabou também em Roma com a luta de gladiadores. Foi a influência cristã ao longo da história que criou as universidades e os hospitais modernos. Eu falo isso como médico. O hospital veio de hospitalidade cristã, foi um princípio cristão. E foi o protestantismo também que acabou com a Idade Média e lançou as bases do nosso capitalismo atual. Foi a reforma protestante que moldou os fundamentos da sociedade europeia. Foi também a reforma protestante que influenciou a atual Constituição dos Estados Unidos. Talvez muitos não saibam sobre isso, mas na Índia havia um ritual chamado sati. Quando o esposo morria, a viúva ela deveria ser
queimada viva. E foi um missionário chamado William Carey que em 1829 acabou com esse ritual, muito antes de qualquer movimento feminista, de qualquer movimento de defesa da mulher. Foi um homem chamado William Wilberforce, que após a sua conversão ao cristianismo, foi líder do movimento que lá na Inglaterra parou com o comércio de escravos e influenciou o final da escravidão ao redor do mundo. Mais uma vez, um cristão. Martin Luther King, um pastor, foi o maior ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Antes de inventarmos qualquer tipo de hashtag como Vidas Negras Importam, o movimento de defesa civil pela população negra foi um movimento cristão. Nós não somos um eco, nós somos uma voz. O cristianismo, a igreja, moldou a história ao longo dos anos e vai continuar moldando, porque nós continuaremos exercendo o nosso direito legal, moral e a responsabilidade espiritual de ser uma voz política para a nossa sociedade. Agora, o que devemos fazer diante de uma insatisfação com o nosso governo? É importante colocar um parêntese aqui. Por exemplo, a Bíblia não mostra que Moisés incendiou o palácio de Faraó, fazendo um protesto para que o povo pudesse ir adorar no deserto. Nós não vemos Daniel organizando uma manifestação com cartazes contra Nabucodonosor por ter colocado aquela estátua que deveria ser adorada. Nós não vemos os apóstolos fazendo um protesto na prisão onde Pedro estava. As armas da nossa milícia são diferentes. Eles oravam, eles se posicionavam em oração. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 1, se você quiser pode abrir também comigo. Antes de tudo, diga comigo, antes de tudo. Vou trazer para você talvez a maior revelação de todo esse evento. Tudo no grego significa tudo. Antes de qualquer coisa, antes de você falar nas redes sociais, antes de você conversar com o seu colega, antes de você querer protestar, antes de você querer se posicionar, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, presta muita atenção nisso. Oração é a primeira tarefa de todo crente. Oração é a tarefa mais importante de todo crente. Mas oração não é a única tarefa de todo crente. Nós devemos orar com respeito à política, mas não apenas orar. É impossível viver o cristianismo em nossa sociedade sendo politicamente neutro. E eu quero te dizer algo, quando a igreja não influencia a política, infelizmente a política não costuma retribuir a gentileza. E ela influencia a igreja e influencia normalmente de forma contrária ao que a Bíblia nos orienta. Então, nós vemos como a política e o cristianismo sempre se misturaram ao longo da história, desde o seu nascimento. Quando os primeiros cristãos começaram a dizer Jesus é o Senhor, aquela afirmação já tinha um tom político, aquela afirmação já trazia consequências. No Evangelho de João, no capítulo 19 e versículo 12, nós vemos uma das conversas de César com os judeus, e os judeus dizem, quem se diz rei é inimigo de César, ou é inimigo do governo. Essas hostilidades já aconteceram em muitas épocas. Abra comigo em Atos, no capítulo 17, e versículo 6, Atos capítulo 17 e versículo 6, nós vemos um dos momentos interessantes, quando Paulo estava passando por Tessalônica, e aqui a Bíblia diz que Paulo causou um alvoroço. Ele causava, na verdade, alvoroços por onde ele passava. E eu creio que a igreja hoje tem, tanto pelo seu crescimento, mas também pelo seu impacto, pela sua relevância, causado alvoroço em certos setores da sociedade. Mas aqui a Bíblia diz, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos
para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, eu creio que ainda tem gente causando alvoroço por todo o mundo nesse lugar, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Eu queria também trazer um parêntese aqui: decretos contrários à Bíblia não são novidades dos nossos dias. Aqui já haviam também decretos, e eles continuam dizendo: ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Veja, Paulo trazia posicionamentos que eram fortes, Paulo trazia posicionamentos que traziam certa agitação, e nós precisamos entender que esses posicionamentos fortes contra o consenso do mundo fazem parte do que significa ser igreja. O apóstolo Paulo, certa vez escrevendo a Timóteo, disse: escrevo-te essas coisas para que, se eu tardar, saibas como se deve proceder na igreja, que é a casa de Deus, coluna e sustentação da verdade. Num mundo hedonista, relativista, onde cada um tem a sua verdade, entre muitas aspas, o mundo precisa de um lugar que ainda tem verdades absolutas. E quando essas pessoas se cansam dessa busca por um prazer desenfreado, elas voltam para a igreja e vão ver a igreja como sempre deve ser, coluna e sustentação da verdade. Eu quero perguntar a você: quando os decretos de César contrariam o evangelho, o que a gente deve fazer? Porque a Bíblia diz em Mateus 22, 21, e esse talvez seja um versículo que todo pregador sabe de cor: dai a César o que é de, e a Deus o que é de Deus. Devemos dar a César o que é de César. Mas eu quero provocar você com uma pergunta: e quando César pede o que não é dele? Nós devemos dar a César o que ele tem por direito, mas a pergunta é: e quando César pede aquilo que ele não tem por direito, a gente deve dar também? Veja o que a Bíblia diz em João, no capítulo 19 e versículo 15. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Pilatos estava brincando com a opinião pública. Muitas vezes políticos acabam fazendo isso. Mas esse povo disse: nós não temos outro rei que não seja César. Deixa eu dizer algo para você: nós honramos as nossas autoridades como a Bíblia ensina, mas nós não dizemos, como esse povo disse, que não temos um outro rei que não seja César. Nós temos um outro rei. Amém? Esse rei, Senhor, se chama Jesus Cristo. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem: mas você não se incomoda de ofender algumas pessoas com seus posicionamentos, sejam políticos, nas redes sociais, sejam por algumas questões mais polêmicas? E uma vez eu ouvi um pregador dizer algo muito interessante. Ele disse: olha, as pessoas vivem ofendendo Deus todos os dias com o seu comportamento, e elas não estão se incomodando com isso. Eu também não vou me incomodar se, falando a verdade em amor, ofender algumas pessoas. Outros chegam para dizer: pastor, mas talvez com esse posicionamento você pode perder algumas pessoas influentes, algumas pessoas importantes na igreja. Deixa eu dizer para você, eu prefiro perder um bom dizimista na minha igreja do que perder a unção e a autoridade pastoral que Deus colocou sobre a minha vida. Eu não estou aqui, você, como cristão, também não deve estar aqui só para receber o aplauso de alguém ou para estar falando aquilo que é socialmente aceitável. O que eu quero, querido, é em uma noite como hoje, poder colocar a minha cabeça no travesseiro e ouvir do Senhor: você falou o que eu mandei que você falasse. Eu não tenho medo de alguma pessoa sair durante a mensagem, eu tenho medo de a unção sair durante a mensagem, porque eu quis falar aquilo que as pessoas iriam gostar e não aquilo que Deus estava mandando.
mandando. Tem uma mensagem em Atos, no capítulo 7, que é a pregação de Estevão. E particularmente, para mim, essa é a melhor pregação de alguém registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente você se lembre dessa passagem, e eu não vou ler toda a sua pregação, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Ele pregou uma das mensagens mais impopulares da Bíblia. Quantas pessoas se converteram depois da pregação de Estevão? Alguém aqui lembra? Nenhuma. Quantas pessoas foram curadas depois da pregação de Estevão? Nenhuma. Quantas pessoas testemunharam algum milagre depois da pregação de Estevão? Nenhuma. Quantas pessoas aplaudiram a pregação de Estevão? Nenhuma. O resultado, se você ler o capítulo 7, é que ao final da pregação, o povo rangia os dentes contra ele e pegava em pedras para apedrejá-lo. Eu já falei algumas coisas, que eu vi o ranger de dentes de algumas pessoas. Mas o que é interessante é que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele diz: eis que eu estou vendo o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E essa é a única passagem em todo o Novo Testamento que se registra Jesus em pé à direita de Deus, porque sempre se fala de Jesus assentado à direita de Deus, e é como se a Bíblia estivesse dizendo: nesse momento Jesus se levanta para recebê-lo. Muito bem, meu filho, você não falou que eles gostaram, eles não aplaudiram, mas eu estou aplaudindo. Entra no gozo do teu Senhor. E sabe, no final das contas, é esse aplauso que vai ser o mais importante de toda a nossa vida. Nós estamos vivendo dias onde os ministros do Evangelho vão precisar se posicionar com cada vez mais veemência. Jesus chegou a falar que a sua fala iria até mesmo chegar em alguns momentos a dividir famílias. E eu não estou falando aqui de a gente criar polêmicas só pela polêmica. Nós não somos masoquistas, nós não estamos querendo criar situações somente para gerar algum tipo de polêmica, mas muitas vezes as pessoas ficam com tanto medo de ferir as pessoas, que acabam ferindo princípios. As pessoas dizem: mas se eu ferir essa pessoa, pior é se você ferir a sua integridade, por deixar de falar algumas coisas, por deixar de se posicionar. Sabe, eu posso até me afastar de algumas pessoas, mas eu não vou nunca me afastar das minhas convicções. O apóstolo Paulo disse: eu não fui, Agripa, desobediente à visão celestial. Nós prestamos contas, em última instância, a um Senhor, e devemos falar o que Ele quer que nós falemos. A igreja tem uma voz profética, como uma consciência profética do Estado. Isso é feito através de oração, isso é feito através de pronunciamentos, como o pronunciamento de João Batista que a gente falou. Isso é feito através de homens e mulheres que são levantados como conselheiros. Eu citei Daniel, eu citei Natã, tem outros talvez menos conhecidos como Aitofel. Talvez alguns aqui assistindo nunca subam num púlpito como esse para pregar uma mensagem, mas alguns vão liberar palavras de conselho para autoridades que vão trazer decisões que vão mudar o destino inteiro de uma cidade ou talvez até mesmo de uma nação. Deus está levantando uma geração de influenciadores, de pessoas que vão inspirar todas as esferas da sociedade com os princípios, com os valores do reino de Deus. Um cristão deve se posicionar politicamente, seja na internet, seja presencialmente. A nossa lei, dada por nossas autoridades, nos permite a manifestação política. Eu queria que você abrisse comigo em Atos, no capítulo 22, e no versículo 22, Atos, capítulo 22, e versículo 22, mais uma vez vamos ver um exemplo de Paulo, e eu gosto do que diz alguns títulos da Bíblia, porque em algumas Bíblias, talvez na sua esteja assim, diz: Paulo, cidadão romano. Paulo era cidadão dos céus, mas também era cidadão de Roma. Você é cidadão dos céus, mas você também é cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, você precisa entender os seus direitos. A Bíblia diz: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra,
ele não merece viver. Essa história de cancelamento, de dar um status moral à opinião de alguma pessoa, se você acredita nisso, é porque você é isso, você não merece falar, você tem que ser silenciado, não é um problema moderno, não há nada novo debaixo do sol. E aqui aconteceu com Paulo. A Bíblia diz no versículo 23, estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, porque é isso que sobra muitas vezes quando a gente perde nos argumentos. Eles queriam cancelar Paulo e fazer um barulho para que Paulo não conseguisse mais falar aquilo que ele estava falando. A Bíblia diz, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. É interessante aqui porque a ordem é essa mesmo, ele primeiro foi açoitado e depois interrogado. E é isso que muitas vezes a nossa sociedade faz também. Ela acusa, ela julga, ela açoita primeiro para depois querer saber exatamente o que você está querendo dizer. Mas Paulo foi açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Paulo, o mesmo homem que disse que nós devemos nos submeter a todas as autoridades, que todas as autoridades são ordenadas, são constituídas por Deus, quando foi cerceado num direito seu, questionou. Mas nós vemos muitos crentes, às vezes, acuados, sofrendo, porque não conhece e não exige os seus direitos. No país que nós vivemos, a maior autoridade de todas se chama Constituição de 1988. E se essa autoridade te dá um direito, nenhuma outra pessoa pode passar acima dela com algum arroubo autoritário e tirar de você aquilo que é seu. E se essa pessoa cerceia o seu direito, você tem uma responsabilidade moral até de exigir, de reivindicar aquilo que é seu por direito. Tem uma outra passagem nas Escrituras, você pode ler depois, em Atos, no capítulo 16, que Paulo foi lançado junto com Silas na prisão. E eu gosto dessa passagem porque quando aquele milagre acontece e aquelas celas se abrem, de repente o comandante manda uma mensagem para o carcereiro e diz, olha, podem dizer a Paulo, a Silas, a esse povo que eles podem ir embora, eles estão soltos. E quando o carcereiro traz essa mensagem, Paulo diz, vocês me prenderam, me açoitaram publicamente e agora querem me liberar às escondidas? Não, não, não. Eu quero que vocês venham e façam um pedido formal de desculpas para mim. O que é que Paulo estava fazendo? Paulo estava exigindo os seus direitos. Nós devemos nos posicionar com amor, com inteligência, com bom senso, para aquilo que é direito nosso como cidadão brasileiro. Mais uma vez, você é cidadão do céu, mas você também é cidadão da terra. Agora veja uma outra passagem interessante em Atos, no capítulo 24, e versículo 22. Atos capítulo 24, versículo 22. Estamos bem pertinho de finalizar, mas eu quero que você veja mais um exemplo aqui de como Paulo se posicionava politicamente e de como Paulo também se comportava como cristão, como cidadão. A Bíblia diz, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Aqui Paulo estava sendo julgado e Paulo estava diante do governador Félix. Adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade
e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Olha que interessante. Quando a gente olha para essa conversa, Paulo ficou durante 2 anos preso e conversando com o governador. Paulo ficou preso por não pagar suborno ao governador. E isso quebra talvez alguns conceitos religiosos que a gente tem sobre Paulo. Porque se Paulo fosse alguém pobre financeiramente falando, o governador daquela província não ia mantê-lo durante 2 anos, esperando que em algum momento ele pudesse pagar um suborno ao governador. Ele simplesmente diria: você não tem nada a oferecer para mim, vai embora, ou simplesmente matava aquele homem. Mas alguém pobre não andava de navio, como Paulo andava, alguém pobre não tinha o direito de cidadania romana por nascença, como Paulo tinha, alguém pobre não tinha acesso ao governador durante 2 anos. Paulo era alguém influente, Paulo era alguém rico financeiramente, e Félix, como governador, mantinha Paulo por perto, se você for ler toda essa passagem, porque ele estava ganhando a simpatia do povo. E aqui entra algo muito interessante. Félix não fazia isso, não mantinha Paulo preso, porque era o correto, ou porque tinha uma convicção de que Paulo deveria ser preso. Ele mantinha Paulo preso porque tinha a simpatia das pessoas. E muitas vezes nós vamos ver políticos que vão estar fazendo coisas não porque é a coisa certa a ser feita, mas porque a maioria da população ou porque a opinião pública naquele momento quer que aquilo seja feito. Agora, o que mais me chama a atenção nessa passagem é que o apóstolo Paulo, e você lembra do dinamismo do apóstolo Paulo, de quantos lugares ele passou pregando a palavra, de tudo que ele fez, ele poderia dar 1000 justificativas para pagar um suborno para aquele governador e simplesmente continuar avançando na pregação do evangelho. Imagina Paulo 2 anos preso e dizendo: mas eu tenho a Espanha para conquistar, mas eu tenho tantas outras regiões para conquistar. Ele poderia trazer algum argumento pragmático para dizer: olha, paga o suborno, porque você vai ganhar tanta gente para Cristo que vale a pena, vai ser um pequeno detalhe. Mas ele entendia que o suborno não se justifica mesmo por uma causa nobre, mesmo por uma causa boa. Paulo não estava comprometido apenas com os resultados ministeriais que ele teria. Paulo estava comprometido com os princípios. A maior tragédia na vida de um homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. Essa história de que você pode ser qualquer coisa que você quiser, está mais para o coaching do que para a Bíblia. Na verdade, nós devemos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós devemos falar aquilo que Deus nos chamou para falar. Às vezes vamos ser impopulares, às vezes vamos ser incômodos, às vezes algumas pessoas não vão nos seguir, seja na vida, seja nas redes sociais, mas o diabo que lute, porque eu vou continuar falando somente aquilo que Deus me mandar. O diabo que lute, porque nós honramos as autoridades, mas nós não temos como único rei a César. Nós temos um rei, um Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, e um dia cada um de nós, como Estevão, vai ver aquele Senhor se colocando de pé, e eu quero ouvir dele: bem está, servo bom e fiel, você se posicionou para falar aquilo que eu te pedi para falar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento,
queria te dar a oportunidade de, em alguns segundos, poder consagrar mais uma vez a sua vida e a sua fala ao Senhor. Se você de alguma forma se acovardou em falar algum princípio, porque talvez a hostilidade seria grande, porque talvez algumas pessoas se afastariam de você, essa é uma excelente oportunidade para você falar com esse teu Senhor e você se colocar mais uma vez disponível para falar o que Ele quer que você fale, para ir aonde Ele quer que você vá e para fazer o que Ele quer que você faça. Vamos orar, se você puder levantar as suas mãos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está nos conscientizando, Pai, a agirmos de acordo com a Tua vontade. Entendemos que há um rei, que há um trono, e um dia esse rei se levantará desse trono para nos receber. Entendemos que no final das contas, não tem a ver com quantas curtidas, quantos seguidores, quantos aplausos nós vamos receber, mas no final das contas, o mais importante para as nossas vidas como cristãos, é ouvir o rei dizendo: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Nós vamos nos posicionar, Senhor, para fazer aquilo que é a Tua vontade, mesmo que às vezes nós possamos ganhar perdendo. Nós não estamos aqui para satisfazer esse mundo, para andar com a maioria. Nós estamos aqui para agradar aquele que nos arregimentou. Muito obrigado, Senhor, por pessoas que vão se levantar para resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa, retendo firmemente a palavra de Deus. Se você concorda com essa oração, dá um amém, dá um glória a Deus. Aleluia.